A graça é um dom sobrenatural. O que é uma coisa natural? Uma coisa comum, palpável, né? Por exemplo, nós temos uma natureza humana. Um anjo tem uma natureza angélica e assim sucessivamente. A gente já viu as hierarquias das coisas. Uma graça sobrenatural, ou seja, ela está acima da natureza. Se um anjo aparecesse agora aqui, para vocês, isso seria natural ou sobrenatural? Sobrenatural. Seria natural. Não é sobrenatural. Porque é uma natureza que Deus criou. Não é normal você ver um anjo. Mas um anjo é uma criatura natural. Ele tem uma natureza. Agora, o que é sobrenatural? O catecismo disse que é um dom dado por Deus. E ele é sobrenatural, ou seja, ele está acima de toda a ordem criada. Né? Quando Deus criou Adão e Eva lá no paraíso, eles estavam numa harmonia, eles se relacionavam de uma maneira que Adão e Eva conseguiam, como fala, ter intimidade com Deus. Está escrito no Gênesis que Deus descia para conversar, para passear com Adão e Eva. Deus descia no jardim para passear com Adão e Eva. Ou seja, isso é próprio de intimidade. Né? Numa união que depois só o batismo restaurou, depois do pecado. Porque veja, Deus é de natureza divina. A segunda pessoa, Deus Pai é de natureza divina, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu sou de natureza humana. E nós somos filhos de Deus, certo? Mas, se eu sou de natureza humana e Deus de natureza divina, tem uma coisa errada. Eu não posso ser filho de Deus. Consegue entender isso? Por quê? Por exemplo, da união de cachorros nasce o quê? Um outro cachorro, não nasce uma vaca. Que é da natureza canina. Agora, eu sou de natureza humana, eu não sou de natureza divina. Então, como eu posso ser chamado filho de Deus? É porque eu fui elevado a uma condição sobrenatural pelo batismo. Quem é batizado é elevado a uma condição sobrenatural que está acima de toda a natureza. Uma só pessoa em estado de graça que é batizado e que não cometeu pecado grave vale mais diante de Deus que todos os anjos e os santos juntos sem a graça. Deus cria um organismo sobrenatural, é como se fosse um outro corpo, quando você é batizado, entende? E esse organismo precisa crescer, desenvolver. Quanto mais você cresce, desenvolve esse organismo, mais santo você se torna. Então, a graça é um dom sobrenatural, ou seja, que faz eu ser, por graça, filho de Deus. Porque na natureza eu não posso. Entendido? Então, Adão e Eva estavam nesse estado de intimidade, mas quando veio o pecado, eles perderam este dom. Não era uma coisa devida para a humanidade. E aqui é muito importante vocês entenderem isso, porque se não é uma coisa que eu tenho direito, Deus criou a gente, não? Mas a graça, eu não tenho direito a ela. Não é um dever de Deus me dar. Ele é um dom, é um presente. Um presente eu posso dar para quem eu quiser. E eu posso recusar esse presente. Entendido? Então, depois do pecado original de Adão e Eva, houve uma recusa deste presente, deste dom que é a graça sobrenatural. E a partir de então, todo o mal que a gente vê no mundo, doença, morte, corrupção e miséria, ela só acontece por causa indireta do pecado, porque antes não tinha nada disso. Entendido? Então, depois do pecado original, para eu ir para o inferno, eu não preciso fazer nada. Entende? É como se eu estivesse subindo numa escada rolante no sentido contrário. Se você parar, você vai ser levado para baixo. Porque agora nós estamos numa condição de inimizade. Nós perdemos esse dom sobrenatural. E ele só pode ser reconquistado por Cristo, que pagou no nosso lugar na cruz e verteu o sangue por nós. E a partir disso, eu posso ser salvo pelo batismo, pela confissão,
E isso deve ficar bem claro porque o nosso termo de comparação, que fica errado, e às vezes as pessoas têm essa sensação, de achar que não tem pecado. Como eu tenho alguns parentes que complicados. Ele fala, eu não tenho pecado, Patrick. Mas é justamente porque não sabe o que é pecado e não sabe a condição que ela se encontra. Isso ficou claro? Sim. Certo? Alguma dúvida? Não? Posso seguir? Muito bem. Então, no momento que Deus cria Adão e Eva, todas as coisas remetiam para Deus. Né? As imagens da terra, as criaturas, era só um reflexo para Deus. Eles não cometiam o quê? Idolatria. Porque o pecado é aquilo que contraria Deus e eu coloco uma criatura no lugar do Criador. Isso é idolatria. Verdadeiramente. Qualquer coisa que eu colocar no lugar do Criador, né, como objeto da finalidade da minha vida, eu estou cometendo idolatria. Por exemplo, um prato de comida. Como isso é possível? Pela falta de temperança, eu posso cometer gula. O que eu faço? Daquilo que é um dom que Deus me deu, a finalidade da minha vida. Eu desejo desenfreadamente, sem limite, esquecendo que aquilo é um dom do Criador para mim. E eu faço daquilo uma finalidade da minha vida, um objeto da minha vida. Por exemplo, drogados cometem pecado de idolatria pela droga. Consegue entender essas coisas? Então, qualquer dos pecados que a gente falar daqui a pouco, ele vai ser sempre uma idolatria. Porque eu estou colocando um ídolo no lugar do Criador. Né? Latria significa o culto máximo que a gente pode dar e deve dar para Deus. E eu faço isso com algum objeto, alguma criatura. Por exemplo, o sexo fora do casamento, desenfreado. É o uso daquilo que é o dom de Deus para uma desordem. Né? Porque veja, o sexo ele pode e só deve ocorrer dentro da relação matrimonial, que é a expressão do amor do casal. Fora disso, qualquer ato libidinoso é pecado grave, porque eu estou usando de algum objeto, de alguma pessoa, para me satisfazer. Então o sexo se torna uma idolatria. E aí de novo entra aquela coisa. A criatura ocupa o lugar do Criador e eu desprezo o Criador e o próximo, porque eu estou usando o próximo para me satisfazer. É sempre isso. Né? Pelo egoísmo das pessoas. Então, a partir do pecado de Adão e Eva, aconteceu essa desordem. Né? Então, vamos lá. Eu tenho um pequeno quadro aqui, só para demonstrar. Deus, que é a nossa finalidade última, Ele comunica graças. Ele quer estar em amizade conosco. Ele quer nos salvar. E aqui o homem, no sentido genérico, homem e mulher, né? Tem aquelas três distinções que São Paulo deixa claro, e eu falei no começo, eu não sei se vocês lembram, que é corpo, alma e espírito. Né? Essa parte do corpo, por exemplo, Santo Tomás de Aquino e Santo Agostinho chamam de alma sensitiva. Não sei se vocês lembram lá sobre o que eu falei da pedra, alma vegetativa, alma sensitiva. Lembram? Lembram disso? Vocês não lembram? Vocês não estavam, eu acho, talvez, no começo. E aí, então vou lá, vou explicar bem rápido, né? Deus criou todas as coisas numa hierarquia. Então, se você pega um objeto mineral, ele tem a faculdade de existir, ele é um ente, mas ele não tem vida. Depois, acima disso, Deus criou os seres vivos, animados, ou seja, tem alma. A alma vem do latim anima, ou seja, que tem movimentos internos. Por exemplo, as bactérias ou uma planta, que tem funções vegetativas. Na teologia é chamado de alma vegetativa.
É uma alma que tem movimentos, mas é vegetativo, não tem sentimentos. Acima da alma vegetativa tem as criaturas que têm alma além, que existem como a pedra, tem uma alma vegetativa como as plantas, mas também tem o sistema nervoso central que tem sentimentos, que sente dor, que sente calor, que são todos animais, né? E acima da alma dos seres com alma sensitiva tem a alma racional, aí somos nós, que tem todas essas outras propriedades, e além disso tem a faculdade da inteligência, que é capaz de ter um ato de inteligência, conhecer as coisas por dentro, né? A razão das coisas. E também tem vontade livre. Os animais não têm vontade livre, eles têm vontade, mas ela não é livre, porque geralmente eles sempre agem por instinto, né? E assim também, aí depois, acima, Deus criou os anjos, que são criaturas com alma racional, claro, mas elas são criaturas mais perfeitas porque são puro espírito, não tem matéria. Nós estamos no meio da criação, certo? Então tá, do ser humano aqui tem uma parte que tem a alma. A alma sensitiva, que é a primeira parte. Nessa alma sensitiva tem algumas propriedades. Depois a alma intelectiva, né, da nossa inteligência. A nossa alma ela é racional. Isso como Deus nos criou, certo? Em Adão e Eva estava perfeito. E aqui, finalmente, o espírito. A letra é bem feinha, mas acho que dá pra ver. Então, na alma sensitiva, tem algumas coisas que são próprias e que se a gente vê também nos animais. Por exemplo, um leão. Né? O que um leão tem? Ele tem potências operativas ligadas ao irascível, aqui, o concupiscível, e aqui os sentidos internos. Sentidos internos, irascível e concupiscível. O que é dessas coisas? Não sei se vocês lembram, mas no começo eu falei sobre isso. O irascível é aquilo que me faz mover para algo a partir de movimentos, digamos, de raiva, ou mais ligados à luta, ao combate, né? Um leão, por exemplo, ele precisa do irascível para ele perseguir a presa e matar, e ele pode correr risco da própria vida, inclusive, né? E nós temos isso também. É uma coisa que Deus criou, mas pode ser usada de modo errado, a gente vai ver isso depois. O concupiscível é aquilo que eu desejo, é uma faculdade apetecível da minha alma sensitiva, que eu posso ter sem esforço, né? Por exemplo, se eu estou com fome, tenho comida na geladeira, eu não preciso matar uma presa para fazer isso, eu só vou lá e pego, né? Ou o fato, por exemplo, o comportamento, você vê isso muito claro no comportamento das crianças, né? A criança que, sei lá, não quer fazer a tarefa, o dever de casa, porque ela quer, sei lá, ficar no videogame, no joguinho. O que ela está fazendo? Ela está agindo só pelo concupiscível, aquele que é apetecível sem esforço. Entendido? E os sentidos internos são aquilo que me faz conhecer as coisas, né? O mundo, por aqueles sentidos mesmo, né? Olfato, paladar, visão, audição. Isso tudo é importante e criado por Deus. Mas não é só isso, porque nós também temos uma alma racional. E aí Deus deu potências operativas para essa alma racional. A primeira, que é a mais importante, é a inteligência.
que é o quê? Inteligência é aquilo, intus legere, que vem do latim, aquilo que é capaz de eu ver as coisas por dentro, né? Eu fazer um ato de inteligência. 2 mais 2 igual a 4, por isso vai ser sempre assim, antes de mim, agora e depois, aqui ou na China. Você jamais vai conseguir explicar isso para o cachorro. Nós somos capazes de fazer atos de inteligência, de conhecer a verdade. O principal objeto da inteligência é a verdade. É a contemplação da verdade. E por isso que a gente nasceu. Essa é uma das nossas finalidades da existência. Porque a nossa finalidade é Deus e Jesus é a verdade. Então, sem inteligência, eu não vou conseguir contemplar Deus. Certo? Mas não é a única faculdade da nossa alma racional. Tem também a inteligência, tem a memória da inteligência. Que é também aquilo que é ligado às potências operativas da inteligência, que fica gravado em mais do que apenas sentimentos. Eu consigo intuir, né, e combinar coisas. Aí depois aqui no meio disso, Santo Tomás de Aquino vai destrinchar outras coisas, por exemplo, a fantasia, a imaginação, né? Mas isso seria para uma aula de teologia hoje. E por fim, uma outra coisa que é própria de quem tem uma alma racional, a vontade. Certo? Mas nós não somos só isso. Deus deu ainda mais uma outra coisa. Que em Adão e Eva estava perfeito isso aqui antes do pecado. Em Jesus Nossa Senhora também está. Que é a fé, a esperança e a caridade. A fé, a esperança e a caridade. Então, o irascível está para a vontade, o concupiscível para a memória e os sentidos para a inteligência. Do mesmo modo, quando o sujeito ordenado ele faz atos de inteligência, ele consegue contemplar na natureza, na criação, nas Sagradas Escrituras. Ele consegue contemplar e ver Deus no ato de inteligência, e nesse momento acontece a fé. Usando as potências operativas, do modo evoluído. Depois a memória da inteligência e a esperança, aquilo que me faz crer na minha salvação, na felicidade eterna e a plena satisfação dos meus anseios. Não é? Isso tem que ser desenvolvido dentro de quem está na graça. E a caridade. Né? Quem está em pecado perde a esperança e perde a caridade. Mas pode ter a fé, que é a porta de entrada para a salvação. Sem a fé não tem como ser salvo. Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Jesus disse isso. Deus pode salvar de outra maneira? Pode. Ele revelou? Não. Por isso que quando temos criança que está num hospital, que nasceu, recém-nascido, e corre risco de vida, a gente tem que correr para chamar um padre, um diácono, ou a gente mesmo pode batizar, a gente vai ver isso depois dos sacramentos, para que ele receba a graça, a fé, a esperança e a caridade. Esse organismo sobrenatural, entende? Para ele poder ser salvo e ver Deus face a face. Porque Deus pode salvar de outra maneira? Pode. Ele revelou? Não. Então a gente tem que batizar. O mais rápido possível. Entende? No caso dos adultos, a igreja é mais criteriosa e precisa ter já o conhecimento dos pecados e arrependimento. Por isso que já não batizaram imediatamente. Entendeu? Mas no caso das crianças, que ainda não tem pecados pessoais, mas só o pecado original, a gente tem que fazer isso o mais rápido possível. Por exemplo, uma pena, eu fui batizado com 7 anos de idade. E o pecado deixa sequelas. Talvez se eu tivesse sido batizado mais cedo, eu estaria mais progredido na fé. Mas glória a Deus, fui batizado, amém, aleluia, meus pais se converteram, fui para a igreja, rezando, amém. Passou. Né? E agora, finalmente, a gente vai para os mandamentos. Essa é a estrutura. Quando eu peco, eu faço uma barreira na comunicação da graça que Deus está sempre fazendo. Ele quer se comunicar comigo, Ele quer
ser meu amigo, mas eu estou impedindo. E isso aqui fica tudo desordenado. Eu tenho essas faculdades, mas elas ficam uma brigando contra a outra. Entende? O irascível que eu deveria usar, por exemplo, para me defender, eu uso para agredir, para matar. Não, desenfreadamente. E as outras coisas também, porque daí tudo fica desordenado. Os 10 mandamentos. Qual que é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre Amar a Deus sobre todas as coisas. Muito bem. E como que a gente vê isso? No livro de Êxodo. Quer abrir? Vamos lá. Êxodo, capítulo 20. Consegue achar? Êxodo, capítulo 20. Queria pedir para vocês agora de, sempre que vierem, trazerem a Bíblia de vocês, pode ser? Para a gente ir aprendendo. Você sabe abrir a Bíblia, ver o versículo? Beleza. Êxodo 20, Êxodo capítulo 20. Manifestação divina. No capítulo 19, conta que Moisés subiu no Monte Sinai e lá Deus se comunicou com ele com trovões, e nuvens, e tempestade, foi uma coisa tremenda. E depois Deus falou com Moisés. Aí ele disse, conseguiu achar? Vamos lá. Então Deus pronunciou todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti escultura nem figura alguma que está acima dos céus, na terra ou embaixo sobre a terra, ou nas águas ou debaixo das águas. Não te prostrarás diante delas, não lhe prestarás culto. Eu sou o Senhor teu Deus. Aí ele vai falando dos 10 mandamentos, que não está nessa ordem aqui, não, no livro do Êxodo, né? Não está exatamente nessa ordem, mas tem todos os mandamentos que a gente vai passar aqui hoje. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma. Deuteronômio 6 também diz isso. No Êxodo capítulo 30, no 31, aliás, no versículo 18, mostra como que Deus revelou os 10 mandamentos. Moisés tinha 2 tábuas de pedra na mão, e Deus, com o próprio dedo, numa das tábuas, ele escreveu os mandamentos. Na primeira tábua, ele escreveu os 3 primeiros, e na segunda, escreveu os 7. Uma coisa curiosa é porque os mandamentos, eles são divididos nesse. Os mais importantes são os 3 primeiros. Se você cumprir perfeitamente os 3 primeiros, você está cumprindo os outros 7. Mas Deus, por benevolência e caridade, Ele quis revelar tudo para que ficasse fácil para a nossa inteligência. E aí, os 3 primeiros, a perfeição, a nossa salvação, a Trindade, Deus, a Santíssima Trindade, os 3 mandamentos. E o número 7 na Sagrada Escritura significa perfeição, ou seja, você vai ser perfeito se você cumprir isso. Entende? Então tá. Aí no fim lá, no capítulo 31, no versículo 18, tendo o Senhor acabado de falar a Moisés sobre o Monte Sinai, entregou-lhe as 2 tábuas do testamento, tábuas de pedra escritas com o dedo de Deus. Deus se revela. Ele não precisava fazer isso. Ele não tem um dever conosco, mas Ele deu porque é um dom, é uma graça sobrenatural. Entendido? Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todo o coração. Certo? Segundo mandamento, não tomar seu santo nome em vão. Exato. Não tomar seu santo nome em vão. Uma explicação sobre essa parte de Êxodo 20, que Deus proibiu as esculturas, a idolatria, né? E os católicos têm muitas imagens. Meu Deus, eu sou idólatra. Olha só, tem uma imagem de São José aqui, uma imagem de São João Bosco ali, tem estátuas ali atrás. Eu trabalho agora ali, né? Ai, vamos tudo pro inferno. Será que eu vou pro inferno? No Salmo 115, Deus diz que tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê. Aí você olha uma estátua dessa, nossa, meu Deus, é verdade. Calma. Deus proibiu a idolatria. Ele não proibiu imagens. Por quê? E como eu sei disso? Porque o próprio Deus depois pediu para Moisés criar uma imagem, uma serpente de bronze. Aquele que era picado, quando olhava para a serpente, ficava curado.
O próprio Deus mandou construir 2 querubins de ouro para ficar sobre a Arca da Aliança. Então Deus não proíbe imagens, Ele proíbe a idolatria. E eu, honestamente, tenho 28 anos. Eu não me lembro de ver um católico pegando uma imagem dessa e falando: olha, essa imagem, meu Deus. Eu nunca vi. Na cultura judaica daquele tempo, quando Deus revelou os mandamentos, eles tinham a superstição, a crendice de que quando você pega uma imagem de um Deus, que é um demônio no caso, né? Como por exemplo Baal, se você fizer uma estátua dele e adorar aquela estátua como se fosse o próprio Deus, aquele Deus ficava como que preso à sua vontade. E ele ia fazer o que você quer. Por isso que os romanos queimavam incenso. Era a cultura daquele tempo, dos povos antigos. Eles criam nisso. O cristianismo acabou com isso. Que é bobagem. Essa é uma representação, é uma lembrança, uma memória. Assim como eu tenho fotos da minha mãe, do meu pai, do meu irmão. Eu não estou fazendo disso, meu Deus. Posso fazê-lo, o que seria um pecado. Mas eu nunca vi um católico fazer isso até hoje. Entendido a questão das imagens? Alguma pergunta? Não, tudo bem? Terceiro mandamento. Guardar domingos e festas. A gente vai passar cada um deles criteriosamente depois para a gente fazer o exame de consciência. Por enquanto vai ser só explicação. Esses são os mandamentos da primeira tábua. E eles estão estritamente ligados às virtudes teologais. Isso aqui são chamadas virtudes teologais. O que é uma virtude? É uma força. Tá frio, pessoal? Quer que eu desligue? É uma força. Virtus em latim significa força. Entende? É uma força que faz com que eu tenha fé, esperança e caridade. A esperança e a caridade eu só tenho se eu estiver na graça. Se eu estiver em pecado eu não tenho, mas eu ainda continuo tendo a fé. Eu só vou perder quando eu for para o inferno. Quando eu estiver lá no inferno mesmo. Então, para eu cumprir bem os mandamentos, que a cabeça dos 3 é o primeiro. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu não vou ficar falando do nome dele em vão. Eu não vou profanar as coisas santas. Eu não vou Se eu profanar uma imagem da Virgem Maria, se eu chutar, quebrar, eu estou pecando contra o segundo mandamento. Porque eu estou pecando contra as coisas santas de Deus. Maria é santa. Né? Se eu chego na igreja de modo irreverente, despido, né? Com roupas que modelam o corpo, ou se eu estou assim o tempo inteiro, eu estou pecando contra as coisas santas de Deus. Porque o meu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Eu estou pecando contra o segundo mandamento. Guardar domingos e festas. O que significa isso? Vocês sabem? Ir à missa todos os domingos e nas festas que a igreja obriga. Por exemplo, Corpus Christi. Eu tenho que ir à missa. Eu só não vou se for impossível. Se for impossível que eu vá, ou porque eu estou doente, ou porque eu estou muito longe, aí tudo bem. Você não vai pecar por causa disso. Né? Agora, por que isso é importante? Porque é meu dever prestar culto de latria a Deus. E Jesus não está em todas as missas? O padre não consagra, não vira Jesus? É meu dever adorá-lo. Então, é obrigatório a missa. Todos os domingos. E nos dias de preceito, por exemplo. Santa Maria, Mãe de Deus. Primeiro dia do ano. Dia de São José. Corpus Christi. Natal. Imaculada Conceição, 8 de dezembro. O que mais que eu estou esquecendo, Jesus? Eu acho que só. Nem são tantas, né? Não é tanto não. Poucas vezes não. E quando vai todo dia? Porque tem gente que vai todos os dias. Eu vou todos os dias. Vai? Vai. Por quê? O Kaique já tá na estrada de graça. Não, é porque veja, O Kaique não, papi. é aquele exemplo que eu te dei aquele dia na Simone. Uhum. Um ferro, ele é escuro e gelado.
Se eu colocar o ferro no fogo, um fogo bem forte, a uma temperatura de 500 graus, o que acontece com o ferro? Ele fica parecendo com fogo. Ele fica quente como fogo e incandescente, não é assim? Então, quanto mais contato com Deus eu tenho, mais eu cresço na santidade. Quanto mais eu faço uma coisa, melhor eu fico. Né? Quanto mais eu vou à academia, mais os meus músculos crescem. Não é assim? Com Deus é a mesma coisa. Quanto mais intimidade com Deus tiver, mais Deus vai te dar graças. Quanto mais eu comungar, melhor. Entendido? Graças a Deus aqui perto da minha casa tem duas opções. Eu tenho missa 6 da manhã aqui no Rio de Janeiro, eu vou andando, e São João Bosco. Missa todos os dias? Todos os dias. Aqui todos os dias, 6 da manhã. Na São João Bosco tem todos os dias, 6 da manhã, 3 da tarde e 6 e meia da noite. O Patrick vai às 6 da manhã. E se eu for, por exemplo, 3 vezes na semana e não ir ao domingo? Tem Você está descumprindo o mandamento do terceiro mesmo mandamento. indo 3 vezes na semana? Você precisa ir no domingo, porque Jesus ressuscitou no domingo e o preceito é o domingo. Diga. E aí você tem que confessar antes de comungar, por exemplo, faltei a missa no domingo, eu já tenho que confessar de imediato ou eu tenho que confessar na próxima missa, digamos que vou todo domingo, preciso confessar de imediato ou preciso confessar, eu posso confessar até... Para ir à missa você não precisa confessar. Agora, para comungar, a gente vai ver isso nos sacramentos na Eucaristia, eu preciso estar em estado de graça. Agora, se eu faltei na missa de preceito no domingo, é preceito. Eu faltei, poderia ter ido, mas fui preguiçoso. Eu preferi ficar em casa, eu preferi, sair, eu fui para um clube. Eu estou em pecado. Então eu não posso comungar. Igual uma vez, por exemplo, meu pai não sabia disso. Uma vez ele faltou na missa. Eu falei, mas como é que eu vou falar isso pro meu pai? Há muito tempo atrás já. Então, quando foi na outra missa, ele levantou para comungar. E eu sabia que ele não sabia. Só que era dever moral meu ensinar o meu pai, correção fraterna. Porque senão o pecado dele ia ser meu. Entende? Aí eu falei assim, pai, onde o senhor vai? Ele levantou para comungar na missa, né? Ele falou assim, eu vou comungar. Eu falei assim, o senhor não pode. Aí ele falou, eu não posso? Por que não posso? Eu achei que ia brigar comigo na missa. Então, eu expliquei para ele por que domingo passado o senhor poderia ter ido à missa e o senhor faltou. Então agora o senhor está em pecado, o senhor precisa confessar para poder comungar de novo. Aí ele entendeu. Então é isso que ela está perguntando. Aí ele entendeu e sentou. Porque assim, até então eu não sabia. Eu também fiquei sabendo recentemente. Então você não pecou. Até para ter então um pecado eu tem que ter o tripé. até então, hoje em dia eu não comungo, mas eu não sabia até então a importância de comungar. Então, hoje eu sei que faltar a missa no domingo é um pecado. Um pecado contra o terceiro mandamento. Confessar para comungar. Exatamente. É por isso que eu perguntei. Você tem que confessar de imediato. Para comungar você precisa estar em estado de graça. Entende? E a gente tem que confessar o quanto antes. Porque eu não sei se eu vou amanhecer amanhã. Eu posso morrer essa noite. E ir na missa, Você tem que confessar. mas não comungar. Não é É o pecado. que eu Não? faço. Não é Porque, obrigatório tipo comungar. assim, eu durante a minha vida toda, eu só confessei uma vez na vida, Uhum. quando eu fiz a primeira comunhão. Depois disso, nunca mais. Mas eu sempre que vou à missa, comungava, normal. Até que a semana falou pra mim, não, você não pode Não comungar mais. Agora você vai ter que esperar Para você fazer um fazer exame de o consciência. exame de consciência para você. Por isso que eu estou indo, mas conduzindo não tô comungando. vocês, entendeu? Para fazer um exame de consciência. Eu vou entregar um PDF para vocês muito bom. Inclusive um ateu. Eu conheci um ateu que usou esse exame muito bom. Depois ele se converteu, aconteceu um negócio muito extraordinário. E eu quero que vocês façam um exame de consciência desde os 7 anos de idade de vocês. Vocês mesmos que ainda não têm batismo, vocês não podem confessar. Porque na hora do batismo vai ser tudo perdoado, entendeu? Mas vocês precisam se arrepender. E para mim, eu tenho que saber do que eu fiz de errado. Então vocês precisam fazer um exame de consciência. Eu vou entregar. A gente vai fazer isso durante os próximos catequeses, né? Mas eu vou entregar para vocês analisarem só, se arrepender e ok, batismo.
Eles sempre usam os mais fáceis aqui. Agora quem Serão já salvos. foi batizado, aí tem que confessar para poder receber a comunhão em Cristo. Não, foi o que até eu falei, eu sou campista, fiz acampamento recentemente, confessei lá, e aí eu comunguei, mas foi o que eu falei, tipo, eu acho que eu preciso, agora que eu estou aprofundando ainda mais, eu sei que eu preciso confessar de outros pecados para se Deus Exatamente. quiser ter E é o que a gente vai fazer. perdão eterno. Eu quero conduzir vocês, para todo mundo entrar, ficar pelo menos na primeira morada, que eu estava explicando. Certo? É possível, gente, não é difícil, não é. É só querer. Perguntaram para São Tomás de Aquino, o que eu faço para ser santo? Você precisa querer. Você não precisa morrer na cruz, ninguém vai flagelar você. Entendeu? Jesus já morreu por você. Muito bem, quarto mandamento. Honrar pai e mãe. O primeiro é o caput dos três, ou seja, é a cabeça. O quarto também é o mais importante dos outros. Né? E aqui nesse quarto mandamento, não é só contra o meu pai e a minha mãe, mas a gente vai ver isso depois, mas contra as autoridades instituídas por Deus. Eu devo honrar a Virgem Maria, porque ela é mãe de Jesus. Eu devo honrar São José. Ele foi pai de Jesus. Né? E também eu tenho que ter respeito. Assim como Jesus teve respeito com Pôncio Pilatos. Jesus disse, toda autoridade instituída, ela é instituída por Deus. Se você exerce um cargo de liderança, é claro que você teve méritos por isso, mas foi Deus que te colocou ali. Você deve exercer com prudência e justiça. E a gente tem que honrar na medida do possível, porque Jesus disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A gente não pode ter uma obediência cega a um sujeito iníquo. Entendido? A gente vai ver depois cada um, passo a passo. Vamos lá, quinto mandamento. Não matar. E aqui, do quinto em diante, já entram as virtudes cardeais. Essas são as teologais, são as mais importantes que eu tenho que desenvolver. Por isso que existem nos livros de oração atos de fé, esperança e caridade. Quanto mais atos de fé, esperança e caridade, mais eu cresço na santidade. Entendeu? Mais eu desenvolvo o organismo sobrenatural e coloco as coisas em ordem na minha casa. O quinto mandamento, não matar, ele está ligado ao irascível, que é a faculdade da nossa alma sensível, através da virtude cardeal. O que é cardeal? Cardo significa dobradiça, entendeu? Que sustenta a porta para poder abrir e fechar, para as coisas funcionarem bem. Por isso que é chamado de virtudes cardeais. O quinto mandamento, não matar, está ligado ao irascível. Eu preciso ter o irascível ordenado, senão eu vou odiar as pessoas, eu vou querer matar as pessoas quando alguém me fizer raiva. Certo? E qual é a virtude cardeal que eu preciso praticar para ter isso aqui? A virtude da fortaleza, que é um dom que eu posso pedir para o Espírito Santo. E recebe quem faz o Cristo. Entende? Nossa. Fortaleza. Muito bem. Sexto mandamento. Não pecar contra a castidade. Exatamente. Este mandamento está ligado ao quê? Ao concupiscível. Aquilo que é apetecível, sem que precise lutar. Né? Por exemplo, o sexo, a comida, a bebida. Entende? Então a coisa é muito maior do que só, tipo assim, não transar fora do casamento. E como que eu exerço bem o sexto mandamento? Qual é a virtude cardeal? A temperança. Eu não sou escravo dos meus desejos. Eu não sou escravo dos meus sentimentos. Quem vive em função de agradar o corpo, de alimentar o concupiscível, é uma pessoa extremamente desordenada. É uma pessoa viciada. Quem não tem virtude é um hábito bom. É uma pessoa que se tornou viciada. Certo? Então, qual é a virtude que eu preciso para cumprir o sexto mandamento? É a virtude da temperança.
7º mandamento. Não furtar. Esses dois estão ligados com a mesma virtude cardeal, por isso que eu vou colocar juntos. Não furtar. Eu não preciso de falar. Por que eu não preciso tomar as coisas dos outros como são minhas? É autoexplicativo. Você vê que essas coisas Deus revelou, mas não precisava. Porque está escrito na nossa alma. Na teologia se chama lei natural. Porque mesmo povos que não conheceram o Evangelho, que não conheceram a Bíblia, entendem isso. Sabe que não pode matar, sabe que você não pode sair transando com todo mundo. Entende? Próximo mandamento, 8º. Não levantar falso testemunho. Não mentir. Esses dois mandamentos, para eu praticar bem, qual virtude cardeal eu preciso? Eles estão ligados ao quê? À inteligência. Que já é uma potência da nossa alma racional. Já não é mais a coisa sensitiva. Qual virtude cardeal eu preciso para cumprir esses dois? A virtude da justiça. Não é justo nem que eu difame as pessoas com mentiras, ou que eu tome algo que não é meu, levianamente. Então eu preciso da virtude da justiça. Muito bem. Agora, 9º mandamento. Qual que é o nome? Não desejar a mulher do próximo. Ou, no caso, para as mulheres, o homem. Né? O que significa isso? Ninguém peca contra o 6º mandamento sem antes pecar pelo 9º. Porque o sexo não acontece de repente. O sexo ele é mais cerebral do que genital. Existe um movimento que o corpo se prepara antes para o ato do coito. Né? Não é assim de repente. Digamos, uma situação de como... E aliás, o 9º mandamento ele é o remédio para você não cair no 6º. Por quê? Digamos, a casa começa a pegar fogo. Lá, sei lá, caiu uma vela que começou a queimar a palha. É mais fácil você conter o fogo ali do que depois que a casa já incendiar os móveis, começar a se espalhar, a coisa vai ficar pior. Então, depois que a coisa já crescer muito, você já pecou contra o 9 e agora vai ficar quase impossível você não pecar contra o 6º. Porque como o sexo ele é mais cerebral do que genital, tem as etapas, né? Digamos, estou andando na rua, aí de repente, virei a esquina, eu vejo uma mulher seminua, com decote, dá para ver os peitos para fora, entende? Um short bem curto. Aquilo já me provoca reações, aquilo me deixa excitado. O que eu tenho que fazer? A gente vai entender depois o tripé do pecado, né? Se eu continuar consentindo com aquela imagem, o meu corpo vai começar a se preparar para o sexo. Só que o problema, eu não sou casado com aquela mulher. Aí depois que já estiver inflamado, o que eu vou querer? O que o meu corpo vai pedir? Ou eu vou transar com outra pessoa, ou masturbação, que também é pecado grave. Porque eu estou usando daquilo que é bom e querido por Deus para minha satisfação pessoal. Entende? Para o meu egoísmo. Fora do ato pelo qual Deus criou. O sexo ele só pode ocorrer se ele for aberto à vida. E aqui está uma grande polêmica. Camisinha, DIU, contracepção, qualquer espécie. Ah, não quero ter filho, então não tenha sexo. A finalidade principal, gente, sexo é missão. Vocês entendem isso? Sexo é missão.
Porque no céu não nascem crianças. Deus quer contar com você. E Ele quer compartilhar o poder dele de criação para que venham novas pessoas para a Terra. Entende? Então, vi a menina na rua, ela tá com uma roupa, com uma vestida, tive um movimento. Se eu consentir, eu já peguei contra o nono. E aí, provavelmente eu vou pecar contra o sexto. Aí eu vou ter 2 pecados para confessar, não só um. Nunca é tão assim, instantâneo, imediato, né? Então, qual que é a virtude ligada a esse mandamento? Esses dois estão juntos. Isso que eu vou... A virtude cardeal, tanto do 10º, tanto do 9º quanto do 10º, é a prudência. O que diz o 10º mandamento? Não cobiçar as coisas alheias. Não cobiçar as coisas alheias. Isso aí. O que significa isso? Em outras palavras, inveja. O que é inveja? Sabe me explicar, Tati? O que é inveja? Querer algo que o outro tem? Não, só isso não é inveja. É quando eu fico triste pelo bem do outro. Uhum. Entende? Eu posso ter, sei lá. Um colega foi lá e comprou um carro novo. Você não se alegra por E eu fiquei desgraçado. Ele conseguiu ou não conseguiu? Miserável. Eu vou lá, compro um igual. Ou melhor. Ou melhor. Pra eu supostamente mostrar pra ele que eu sou melhor do que ele. Veja como esse movimento ele é incoerente. A inveja é um veneno que eu bebo querendo envenenar o outro. Mas eu que estou bebendo. Ou seja, quem vai ficar envenenado sou eu. Às vezes a pessoa nem está sabendo. Entendeu? E a pessoa se dói. Isso acontece muito com mulheres, sobretudo. Então eu preciso da prudência para não cometer o 9º nem o 10º. E esses dois estão ligados ao quê? Qual faculdade? À vontade. E para eu cumprir bem as virtudes teologais, aliás, para eu cumprir bem os primeiros mandamentos, eu preciso cumprir as virtudes teologais. O inverso disso aqui é o quê? Soberba. Se eu não tenho as virtudes teologais, eu tenho soberba. O que foi que a serpente disse para Adão e Eva? Sereis. Ela chegou, né, para Eva, depois falou para Adão, que se elas comerem da maçã proibida lá, eles seriam como deuses. Porque Adão e Eva eles não eram tentados como a gente é, pelo demônio. Então, ele que é muito astuto, tinha que seduzir por alguma coisa ligada à inteligência. Então, eles foram tentados pela soberba. E a partir daquele momento, eles queriam ser Deus no lugar de Deus. E todo pecado é isso. Toda a raiz do pecado é a soberba. Que eu coloco uma criatura no lugar do Criador. Às vezes, eu mesmo sou essa criatura. Eu coloco as minhas vontades, os meus desejos acima de qualquer coisa. Não é? Para satisfazer os meus gustos. Tenho ainda 10 minutos. Eu quero já adiantar o material que eu tenho que eu vou passar para vocês só para a gente ordenar, né? Sobre o pecado, confissão, essas coisas. Então, pecado não é aquilo que eu acho que é pecado, é aquilo que Deus revelou. Deus revelou os 10 mandamentos, certo? Então, eu posso não gostar, eu posso não querer, vai ser assim. Não importa, não interessa. Sentimento de revolta não adianta nada. Para ter pecado mortal, precisa de 3 coisas. 3 coisas têm que acontecer. Primeiro, a matéria grave. Ou seja, se eu gritar com a minha mãe, eu pequei contra qual mandamento?
O quarto. Então eu estou em pecado. É matéria de pecado, né? É matéria de pecado mortal. Mas não só isso, tem que ser matéria de pecado mortal. Tem que ter plena advertência e pleno consentimento. Então são 3 coisas que precisam acontecer para eu pecar. Tem que ser matéria grave, tem que ter plena advertência e tem que ter pleno consentimento. Isso vocês têm que gravar. Por favor. Memorizem isso. Matéria grave, pleno consentimento e plena advertência. Ou plena advertência e pleno consentimento. O que é advertência? É aquele sinal amarelo. Entende? Sabe que não pode. Você tem aquele ímpeto de fazer alguma coisa e de repente vem um sinal, que é Deus, sempre Deus. Mas olha, cuidado. Isso é errado. Não faz isso. Né? Só que só de ter essas 2 coisas você ainda não pecou. Precisa ter o pleno consentimento. Quando faz. Quando você faz livremente, no exercício da sua vontade. Entendeu? Por exemplo, a Beata Benigna, ela, desde que aconteceu com ela, ela se tornou mártir. Ela era muito santa, muito casta, muito piedosa. Então, tinha um sujeito lá endemoniado que queria ficar com ela a qualquer custo. Ele enganou ela, colocou numa emboscada, estuprou e matou. Foi degolando assim. E colocou a culpa em outra pessoa. Olha só quantos pecados ele cometeu. O 9, falta de prudência. Colocou a culpa em outra pessoa, pecou contra a justiça. 8, entendeu? Cometeu o 6º mandamento. Pecou contra o 6º mandamento. Castidade. Entende? E levantou falso testemunho porque imputou a culpa dele em outra pessoa. Ela teve matéria grave. Porque não pode ter sexo fora do casamento. Teve plena advertência, ela sabia que aquilo era errado. Mas não teve plena consentimento daquilo, porque ela não fez um ato livre, ela foi forçada a fazer aquilo. Entende? Não foi totalmente. E aí o que aconteceu? Quando teve velório, o sujeito que matou ela foi lá no velório. Por isso ela é mártir. Quando ele chegou lá, como ela foi degolada, né? Ela mesmo morta começou a jorrar sangue. Ele chegou e começou a jorrar sangue. No rosto, no pescoço. E aí ele começou a ficar extremamente nervoso com aquilo, né? E o povo começou a desconfiar dele. Porque sabia que ele que, como fala, atentava a menina, entende? Pra ter relação, e ela sempre fugia. Aí o povo começou a desconfiar, ele acabou confessando que era ele e foi preso. Beata Benigna, uma mártir, aqui do Brasil, do Nordeste. Teve um outro caso também, um mártir da pureza, um jovem, agora eu sempre esqueço o nome, tem que perguntar para o Padre Antônio. Que tinha umas prostitutas lá na cidade dele, muito casto, muito santo, muito virtuoso. As prostitutas lá queriam transar com o moleque a qualquer custo, ele já estava tipo assim, na puberdade, sabe? Era um jovem, muito bonito. E aí, elas, como nada resolvia, que ele sempre esquivava, elas amarraram ele no tronco, deixaram ele nu e começaram a se esfregar nele, ele ficar excitado e pecar. O que ele fez para não pecar? Ele mordeu a língua e cortou a língua com um dente e começou a cuspir sangue. Elas se arrependeram daquilo e deixaram ele, acabaram de confessão. São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, essa história é muito boa. Ele estava pregando, né? Foi para o Oriente Médio e chegou lá um dia. Uma prostituta sabia que ele era muito santo, aquela fama dele, fazia milagre e tal. A prostituta chegou nele e falou assim: vamos pecar, que é toda pelada, né? Aí ele falou assim: vamos. Aí o irmão lá ficou louco, disse: como assim? Irmão Francisco, você vai fazer isso? É pecado e tal. Aí eu falei assim: não, vamos. Aí ela chamou pro quarto lá, pra cama. Ele falou assim: não, a gente vai pra outra cama. Aí tinha uma fogueira lá enorme e ele deitou na fogueira.
Aí ele falou para ela, vem pecar. Ele deitou no fogo e não se queimava. Ele fez isso por inspiração divina, claro, ele era santo. E a prostituta se converteu. Santo Antônio. São Bento, por exemplo. São Bento se jogou, para não pecar contra a pureza, ele se jogou num espinheiro. Como que chama o negócio? Tem várias rosas junto. Era, sei lá, eu não sei, tem um nome lá na história lá, era um lugar que tinha várias rosas junto, muitos espinhos, entendeu? Ele sentiu a tentação contra a pureza, ele se jogou nos espinhos. Por quê? Porque o instinto de sobrevivência no nosso corpo ele é mais forte do que o instinto de reprodução. Então, quando vem uma dor, o cérebro apaga aquele desejo de... Por isso, eu não sei se já viram falar de flagelo e de silício. Alguns santos usavam silício. São João Bosco, por exemplo. Ele usava uma... Porque, gente, contra o sexto mandamento, você tem que estar sempre vigilante. Cochilou, o cachimbo cai. Pode chamar o Patrick para o Brasil, hein? Amiga do Patrick. Chamou ele para o Brasil. Misericórdia, mãe. Não é pra você. Não vai. Você foi, Patrick? Cara, eu fui. Você viu como que é? A carne estava muito boa, eu gostei demais. Não, sim, isso aí é. A música não tinha nada de indecente, mas as pessoas, pelo amor. Tinha que andar assim, velho, ó. Ontem nossa mãe. Não dá, mano. Nossa mãe falou: será que o Patrick foi? Eu falei: ai, coitado, se o Patrick foi, ele ia ficar desorientado lá. Eu fui por um motivo assim, muito pontual. Uma coisa muito específica. Eu fui mais para agradar uma pessoa. Mas eu não queria ter ido. Não foi prudente da minha parte, inclusive até na próxima confissão vou colocar. Não foi prudente. Mas tudo bem, onde eu estava, nem sei. Ai, meu Deus. Tava falando de São João Bosco. Ah, de São João Bosco, de silício. São João Paulo II, São João Bosco, usava tiras, amarras, que elas tinham ganchos assim, de ferro. Não fura, você não pode dilacerar o seu corpo porque é pecado. Mas ele incomoda bastante, entende? O silício. Que é justamente para isso. Quando sente dor, o instinto de sobrevivência é maior do que da reprodução e aí você vence a tentação. Entendido? Alguma pergunta? Então, para eu pecar, matéria grave, plena advertência e pleno consentimento. Entenderam isso? Sim. Muito bem. Patrick, eu só tenho algumas dúvidas da imagem mesmo. Pode A perguntar. gente adora a imagem. A gente não idolatra, a gente Não, adora. Não. Nenhum dos dois. Imagem, nós veneramos. Nós prestamos honra à pessoa que aquela imagem representa. Por isso que o padre incensa, por exemplo, o Círio Pascal. Na Páscoa, não sei se vocês repararam na missa, mas quando tem missa solene, o padre vai ele pega um incenso e 3 vezes, né? Em honra do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque o Círio representa Cristo. Então o padre está fazendo uma reverência para Cristo quando ele incensa o Círio. Ou quando é solenidade, por exemplo, maio agora, dia 24 de maio, é dia de Nossa Senhora Auxiliadora. Aqui na São Bosco tem uma imagem belíssima de Nossa Senhora Auxiliadora, enorme. Então, no dia 24, vai ser uma missa, se for missa solene, o padre vai incensar a imagem. O que significa isso? O padre está honrando Nossa Senhora, honrando. Não está dizendo que é aquela imagem de Deus. Pelo amor de Deus, entendeu? É uma honra. Por que eu tenho imagem? Por exemplo, ali tem, na minha mesa, tem São José Maria Escrivá e São Padre Pio, que eu sou muito devoto. Aqui tem São José, que eu joguei muitas graças também. É para eu me lembrar dele, das virtudes dele, para eu pedir a intercessão dele. Porque ele está no céu vendo Deus face a face. Eu posso pedir uma coisa para Deus? Posso. Mas eu ainda tenho vários problemas, coisas que eu tenho que corrigir. Né? É claro que se ele pedir, Deus vai muito mais atender ele do que a mim. Ele é muito mais digno do que eu. Entende? Para eu, é como assim, Deus é como um rei. E um rei tem sempre o quê? Tem uma corte. Todo
Todo rei tem uma corte, né? Que são os amigos do rei. Então, se eu chegar de peito aberto lá, ei, me dá uma coisa. O rei pode falar assim, quem é você, mano? Sai daqui. Agora, se eu pedir para um amigo do rei, alguém que está lá na corte, é mais fácil eu conseguir a graça. É mais perfeito e mais humilde. Por isso que eu posso e devo pedir a intercessão dos santos. Se eu posso interceder pelo Breno que está aqui, se eu posso orar por... Quanto mais a Virgem Maria que está no céu, que foi mãe de Jesus. Jesus é um filho obediente. Ele não pode desobedecer, não pode pecar. E essa é a grande diferença de Nossa Senhora e de São José. Porque quando eles pedem, Jesus faz. E eles não vão pedir besteira porque eles são santos. Tipo, sei lá, se eu pedir uma coisa que é pecaminosa, São José não vai me atender. Claro que não. Ele é santo. Ele tem muito mais prudência do que eu. Entende? Então eu posso e devo. Então, sempre nas orações eu peço a intercessão do santo para Deus. É porque o milagre é só Deus que faz. Sim. E o santo só pode interceder porque Jesus é nosso único mediador. Não tem outro. Nossa Senhora não é a nossa única mediadora. Não é São José, entendeu? Os santos e os anjos só podem interceder porque Cristo é o nosso único mediador. Cristo é a escada. E é por essa escada que os anjos e os santos passam. Por isso que às vezes a gente acaba pedindo para alguns santos específicos, tipo São Francisco de Assis, que a gente sabe que é dos animais. Então, quando tem alguma causa de animal, aí você pede para aquele santo específico uma graça. E então, aí... existe isso, né? Pela história, pela vida do santo, dele poder... É uma coisa que, sei lá, pela providência divina, Deus dispõe isso. Ele interceder por coisas específicas. Né? São Judas, por exemplo, as causas impossíveis. Santo Expedito também. Né? Cada santo é padroeiro de alguma coisa, pela história de vida dele. Mas não quer dizer que ele só intercede por aquilo. Não é bitolado assim, sabe? Eu, por exemplo, tenho várias histórias com São José, cara. É impressionante. Não tem uma novena que eu faço com São José que ele me atende. Todas. Tenho várias histórias para contar. Né? Algumas pessoas, por exemplo, têm uma devoção maior para São Padre Pio. Existe essa crendice popular de que é o santo que escolhe a gente, que adota a gente como filho espiritual para nos ajudar a chegar no céu. Que mais do que tudo, os santos querem que a gente chegue lá na felicidade eterna, que eles já estão. Aquele que passa, é que eu estava falando para vocês, aquele que passa da terceira para a quarta morada já não quer saber de outra coisa. Por exemplo, Beato San José, não, ele já é santo. San José Sánchez del Rio, mexicano, morreu com 14 anos, mártir. Ele quis o martírio, ele já tinha passado da terceira, sabe? Ele pediu para os pais dele para se alistar no exército dos cristeiros, que era o que defendia a igreja contra os revolucionários, estavam matando os cristãos no México na década de 30. E ele acabou morrendo. E a mãe dele sabia que ele ia morrer e não queria deixar ele ir. O argumento que ele usou para a mãe e o pai dele deixar ele ir para a guerra com 14 anos de idade foi: minha mamãe e meu papai, nunca foi tão fácil ir para o céu. Ele foi mártir, morreu. Ele foi capturado pelo exército revolucionário e maçônico da década de 30. O presidente Plutarco Calles, no México, e eles queriam que eles entregassem os cristãos onde era o esconderijo dos cristãos, para matar todos. Então é como ele estava. O mártir, ele se torna mártir porque é santo. Ele já era santo antes, não santo porque é mártir, entende? Então ele já tinha alcançado intimidade com Deus e força. Então essas virtudes nele estavam, né? O organismo sobrenatural, a graça sobrenatural que eu falei no começo, nos santos, elas são luzeiros como se fosse uma estrela, como se fosse o sol. Eles são extremamente fortes, entende? Então por isso eles são capazes disso. Então ele foi capturado, foi colocado à prova, falou assim: olha, se você não falar, a gente vai te matar. Ele só falava uma coisa: viva Cristo Rei. Só isso que ele falava. Então eles amarraram São José Sanches numa mesa e um soldado lá começou a cortar o pé, o couro do pé de São José Sanches.
Ele começava a gritar de dor. Ele gritava muito, ele só falava Viva Cristo Rei e Viva a Virgem de Guadalupe, que é Nossa Senhora. A devoção do México é Nossa Senhora de Guadalupe. Não sei se vocês sabem, eu não sei se é verdade, me falaram uma vez que as extremidades da mão, deve saber mais que eu, e dos pés têm mais terminações nervosas. E portanto você sente mais dor. E o cara lá, o soldado, fala onde que eles estão, que a gente quer matar eles. Se ele só falava Viva Cristo Rei, Viva Cristo Eu Rei, assisti esse vídeo. Viva Cristo Rei. O nome do filme é For the Great Glory. É um filme muito bom, tem legendado em português. Eu tenho. Aí depois ele foi colocado para andar até onde ele ia ser morto, com os pés sangrando. Os pais viram ele nessa situação, e diferente do que o filme mostra, ele foi amarrado, pendurado numa árvore e foi esfaqueado. Cada faca, fala onde que tá, fala onde que eles não falavam. Viva Cristo Rei, viva a Virgem de Guadalupe. E aí ele falou para a mãe e para o pai dele: sigam o exemplo do filho mais novo. E morreu. Foi pro céu, tá na glória. Para toda a eternidade. Amém. Meu Deus, face a face. Esse é o nosso objetivo. Amém? Alguma pergunta? 1 hora de catequese é o suficiente.